gente tiver sempre humildade, a gente pode descobrir o que nos enfraquece e o que nos fortalece. Ao reconhecermos e nos alegrarmos com os talentos que Deus nos deu, e é claro, com a nossa força, podemos focar aí as nossas atenções e colocar toda a energia possível para aquilo que realmente nos constrói e nos eleva. Que às vezes eu penso que a vida da gente anda tão rasteira, tipo assim, as pessoas em si, quando alguém se aprofunda mais em qualquer conversa, já fica chato, né? Então a gente precisa entender que todo o segredo está dentro da gente, e o que a gente está aqui é para crescer. Então, nesse momento de crise, não é, que a gente enfrenta muitas dificuldades aqui dentro da gente mesmo, com a incerteza, o porvir, o que vai acontecer com a nossa vida, e agora como é que vai ser a economia, não sei quem pediu falência, não sei quem fechou as portas, enfim, a gente fica ouvindo, não é, as histórias, e aquilo vai trazendo uma angústia para a gente. Mas, ao mesmo tempo, é uma excelente oportunidade para a gente depurar nossa fé, nossa crença, pensar um pouco nesse Deus que nos enviou e que dá essa oportunidade para a gente continuar aqui. Vou chamar agora, eu acho essa pessoa uma das melhores pessoas que o universo já colocou no meu caminho, que é o nosso querido professor Cidinho Marques, para uma conversa sobre esse momento. Atenção, você em casa. Renovação. Que eu acho que é a palavra do momento, não é, Gilberto? Professor Cidinho, você está me vendo bem? Me ouvindo bem? Estou sim, Paula querida, estou vendo e ouvindo você. E você me ouve bem? E a minha imagem também está chegando aí? Maravilhosa a sua imagem, uma energia linda que a gente ama. Professor Cidinho, você ouviu que eu falei que nesse momento as pessoas vivem essa angústia, não é? Esse porvir que a gente não sabe, as incertezas, a própria questão de saúde também, não é? E esse é um chamado também para a gente se renovar. Fala um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, mais uma vez no seu programa, com uma alegria muito grande. Embora a minha presença seja virtual, ou seja, eu estou de casa e você está aí no estúdio, nós estamos ao vivo, mas eu estou em casa e você no estúdio, mas embora seja virtual, essa minha participação, o carinho por você e por seus telespectadores, pela missão que você abraça, que nesse momento é muito importante, esse carinho é muito grande. Em segundo lugar, dizer que o que você falou, você tocou no que há de mais importante nesse momento, que é a percepção do que está acontecendo. A nossa percepção nem sempre é muito clara, muito lúcida do que está acontecendo, e se a percepção não está clara, consequentemente os nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas atitudes também podem tomar rumos que, se não estiverem totalmente errados, pelo menos estarão incompletos. Então eu te parabenizo por trazer esse assunto à baila nessa pegada, que é uma pegada muito sua, né, Paulinho? Uma pegada muito de para cima, uma pegada de algo muito mais, como eu sempre digo, e para mim é sempre uma satisfação estar aqui. Maravilhoso, professor Cidinho. Agora, eu acho que a pessoa se conhecer e perceber os seus limites, e também perceber os seus talentos, aquilo que a pessoa tem em potencial para trazer para o mundo nesse momento de dificuldade. Eu acho que o mais importante é se perceber e estar no presente e respirar quando vier a dúvida e vier o medo e a angústia. Por onde a gente começa, professor Cidinho, essa renovação? Excelente pergunta, excelente colocação. Tudo começa com autoconhecimento. A gente não pode pensar em se desenvolver e muito menos em chegar a ter uma autonomia, ou seja, o protagonismo da nossa vida. Abandonar o vitimismo, não é, a reclamação, e passar para o protagonismo da nossa vida sem se autoconhecer. E eu acho que a pandemia trouxe, trouxe todos esses fatos trágicos, tristes, realmente que causam muito sofrimento ao mundo inteiro. Porém, se nós, voltando a falar de percepção, se nós nos autoconhecermos para poder conhecer o outro e conhecer o mundo, a gente vai ver que, como diz a filosofia, em todo grande problema tem uma grande solução. E os filósofos insistem em dizer
que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E eu entendo essa fala dos filósofos, de quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, dizendo que se essa pandemia apareceu para nós, é que de alguma forma estávamos prontos para enfrentá-la. O problema está, mais uma vez, na percepção. Portanto, eu recomendo que a gente aproveite esse momento, é o que a vida está pedindo, não tenho nenhuma dúvida disso. Parece paradoxal, parece assim um pouco meio que estranho, meio contrário, mas não é. Acho que a pandemia nos trouxe duas grandes coisas que podem ser aproveitadas. Uma, essa necessidade de nós nos vermos em relação ao outro, que é o caso das máscaras. Talvez seja interessante comentar um pouquinho essa questão das máscaras, porque isso tem a ver com a responsabilidade social que eu tenho para comigo e para com o outro. Impressionante isso, porque sempre a gente usava máscara para se proteger apenas. E agora não, mudou. Nós estamos sendo chamados a usar máscara para, ao nos proteger, proteger o mundo. Então é um exercício de solidariedade fantástico, mas para isso precisa passar pelo autoconhecimento. E a segunda grande coisa que a pandemia está nos trazendo, se nós quisermos ter um olhar de algo mais, né, um olhar de positividade, é a aceleração de processos educacionais, processos empresariais, processos industriais, processos, sobretudo, de relacionamento. Quando eu faço minhas lives, quando eu faço uma reunião de família, como eu fiz hoje pela manhã, um café da manhã com a minha família, eu estou acelerando, eu estou aprofundando questões que estavam adormecidas. Quando eu acelero a educação à distância, eu estou potencializando uma coisa que estava escondida. Então, é um momento de grande autoconhecimento, não só de si, mas um conhecimento do que está acontecendo sob um ponto de vista positivo. Paulinha, eu sempre disse que a gente está condenado a mudar. Aliás, tem um pensamento que eu gosto muito, é um pouco radical, mas eu gosto muito dele, que diz: mude antes que você tenha que mudar. Então, aquela história, a gente muda pelo amor ou muda pela dor. É verdade. Infelizmente, pela dor que está acontecendo agora, a gente está sendo forçado a mudar. E você falou no início da apresentação do programa, ou do que me antecedeu, o texto que você falou, o que me antecedeu, foi exatamente essa questão de que a gente precisa renovar. A vida inteira, o universo inteiro, a vida é renovação. A gente não amanhece com as mesmas células que a gente adormece à noite. A nossa cabeça também precisa disso. O nosso coração também precisa disso. Aquela velha história de que ninguém toma banho no mesmo rio 2 vezes, não é verdade? Sim. Porque se você banhar a segunda vez, já não é mais a mesma água e você já não é mais o mesmo. Então, deixar de ver essas oportunidades como uma oportunidade de grande renovação para cima, positivo, mental, não é só uma necessidade. Sim. É uma responsabilidade que nós temos para com o universo. Professor Cidinho, eu sou Mariana e a Ariana vai para ação, né, em termos práticos da vida, assim. Eu sou muito da ação, sabe, gente? Eu sou muito da ação. Se eu tiver que fazer, eu boto para acontecer. Professor Cidinho, na prática, como que as pessoas podem estar... eu acho que é não ficar parado, né, professor Cidinho? É pensar como que essa renovação pode trazer, seja em contato com a natureza, com a espiritualidade, né? Porque a gente está tendo, querendo ou não, como você mesmo disse, a gente está condenado a ter esse contato com a espiritualidade, quando a gente se questiona quem é esse Deus que envia isso para nós, a gente está preparado para isso. Isso que o professor Cidinho falou também, das lives, do conhecimento. Então, eu acho que são 3 pilares importantíssimos nesse momento. Eu acho que é o contato com a natureza, para a gente perceber como que esse Deus é maravilhoso e que existe uma ordem no universo estabelecida que faz a planta crescer, e o sol vir, e ela nascer, e a sementinha vir, ver a flor, enfim. E as estações... né? Então, esse contato com a natureza nos traz essa segurança, não é? Não ficar parado, buscar o autoconhecimento, buscar o seu conhecimento também aqui no mundo, através de lives, enfim, e atividade física. O que mais, professor Cidinho, você acha que as pessoas podem, na ação, botar em suas vidas? Gosto muito da sua solicitação, porque realmente é preciso que a gente levante, né? Não basta só sonhar, tem que levantar e realizar o sonho. Eu gosto muito da sua solicitação. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito das tríades. Sempre que eu falo, eu gosto muito do número 3, porque acho que as tríades, desde Pai, Filho e Espírito Santo,
tudo que é regido pelas tríades tem um potencial espiritual, tem uma aura espiritual muito forte. Então eu daria 3 conselhos para me manter na minha filosofia das tríades. O primeiro é mudar o mindset. Primeiríssima coisa a fazer é mudar o jeito de pensar, mudar o mindset. Mudar de quê para quê? Mudar da negatividade para a positividade. O que está aí é negativo? Você pode fazer alguma coisa a respeito aqui agora, com relação àquilo que está fora de você? Talvez não. Mas você pode mudar o jeito de encarar. Então, todos os pensamentos negativos, todas as negatividades, as lamentações, as reclamações, as desesperanças devem ser substituídas por pensamentos positivos. Eles vão vir, de qualquer maneira. Todos nós somos cercados de cerca de 60 mil pensamentos por dia. Desses 60 mil, apenas 2 mil são conscientes. Os outros vêm, ninguém sabe de onde. Pois bem, telespectador, pega esses 2 mil pensamentos que você tem poder, tem consciência e mude para a positividade. Se vier o negativo, deixa ele passar e substitui por um positivo. Então, esse é o primeiro conselho que eu dou prático, que é mudar o mindset. O segundo, não menos importante que o primeiro, é como você mesmo falou, agir, ir para a ação. Não se afundar no sofá, não se afundar nas lamentações, mas aproveitar para criar coisas novas, estratégias novas. Pare, pense e veja o que você pode fazer para renovar o seu negócio, para criar o seu negócio. Talvez, telespectador, você estivesse esperando inconscientemente, talvez o universo estivesse preparando para que você enfrentasse esse momento agora para a criatividade. Nós somos muito chegados a um negócio chamado zona de conforto, Paulinha. O nosso cérebro adora a zona de conforto. Deixa eu explicar um pouquinho só sobre essa questão da zona de conforto. O cérebro não gosta de mudança, gente. O cérebro precisa de mudança, mas ele não gosta. Sabe por quê? Porque o cérebro quer economizar oxigênio. Toda mudança, ela é dolorida, ela causa um cansaço, ela gasta oxigênio e o cérebro não gosta. Então, nesse instante, comande o seu cérebro. O seu cérebro não é você. Você é o eu superior, você é o ser espiritual. Comande o seu cérebro e diga, vamos à luta. E aí, verifique o que você pode mudar no seu negócio, o que você pode mudar nas suas atitudes. Você vai ver que você vai descobrir muita coisa. O que está pintando, Paulinha, no mundo inteiro de criatividade, de novas invenções, é impressionante. Esse é o segundo conselho, mas você tem um comentário a fazer. Não, nenhum. Pode seguir, professor Cidinho. Eu estou só interagindo com você, estou adorando tudo. Pode seguir. E eu gosto da sua interação, porque desde a sua voz, eu sempre, quando vou ao seu programa, reconheço de público isso, né? E a sua pegada e a sua voz tem muito a ver com o que eu acredito da minha espiritualidade, que é espalhar energia, né? Eu queria falar um pouquinho mais sobre essa questão do cérebro, porque aí tem uma questão também hormonal. Exatamente, hormonal. Quando a gente pensa negativo, em vez da gente liberar serotonina, dopamina, que são hormônios da alegria, da vontade, da atividade, da força, do dinamismo, da disposição. Gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Existe coisa mais importante do que estar disposto? Quanto você pagaria se fosse vendido numa loja 1 quilo de disposição? Por quanto você pagaria? Pagaria um dinheirão, porque não tem coisa mais interessante do que estar disposto. Só que você, telespectador, não precisa ficar esperando que essa disposição venha. Você pode acionar essa disposição. E quando você está na negatividade, em vez de serotonina, dopamina, noradrenalina ou ocitocina, você faz jorrar, quando você está negativo, um tal de cortisol, que é um hormônio importante. Sem ele a gente não vive, porque ele é que dá um empuxo. Mas depois do empuxo, daquele impacto, você tem que dispensar o cortisol, agradecer a ele porque deu o empuxo e esquecer qualquer coisa negativa. É momento de esquecer mágoas, é momento de perdoar, é momento de se perdoar, é momento de esquecer qualquer tipo de arrependimento, é momento de acreditar em Deus, acreditar nos homens, acreditar na ciência, acreditar sobretudo em si. E nessa hora, vem dopamina, vem serotonina que te predispõe. Mas antes que eu perca o fio da meada, deixa eu colocar o terceiro e último da minha tríade de dicas práticas. Cuide da sua saúde física. Você falou também, Paulinho, da atividade física. E eu quero pegar esse seu gancho. A atividade física e uma porção de outras coisas.
Como é que está? Como é que andam as suas taxas? Como é que está a sua alimentação? Como é que está o seu sono? Você está dormindo bem? Cuide-se fisicamente, sabe por quê? Porque assim como existe o psicossomático, que vem da cabeça para o corpo, existe também o somático psíquico, que é do corpo para a mente. Então, se o teu corpo não está legal... Eu estava ouvindo agora, deixa eu fazer um pouquinho de merchan da minha amiga Dani Braide. Eu estava vendo o seu programa e estava vendo que o Dani... Eu quero até mandar aqui um abraço para ela pelo aniversário dos 18 anos da Dani. É tão importante a gente estar bonito, é legal a gente estar com uma boa aparência. Parabéns aí pro Dot Beauty, parabéns pelo que vocês fazem. Em que sentido? De que a gente estar bem com o corpo, ajuda a mente a estar bem também. Olha, vocês não estão sabendo, mas eu tomei um banho, penteei o cabelo, botei perfume. Vocês não iam sentir nunca o meu perfume. Nem você, Paulinha, mas eu botei perfume em mim. Sabe por quê? Porque eu preciso me sentir com o meu corpo bem. O meu físico tem que estar bem, para que daí o meu fisiológico acompanhe, o meu psicológico acompanhe. É um movimento duplo, da mente para o corpo. Aliás, vamos fazer a tríade novamente? Sim. É o movimento do espírito para a mente, da mente para o corpo, do corpo para a mente e do corpo para o espírito. Então procure alimentar essas três instâncias. Eu não falei sobre a mente, mas procure alimentar-se intelectualmente de coisas positivas, de coisas que constroem. Procurem ver filmes bons, procurem ler livros bons, procurem ver programas bons, como esse, que é um programa para cima, para que você possa, então, estar disposto à disposição que eu falei. Ai, com tudo isso, com muita fé em Deus, a gente não tem nenhuma dúvida. Não só nós vamos vencer, mas nós vamos sair resilientes, ou seja, vamos sair mais fortes do que nós estamos agora. É só uma questão de querer perceber melhor, querer se conhecer, querer conhecer a realidade e os outros e partir para a ação, Paulinha. Olha, gente, eu tive a honra, eu sempre gosto demais de receber o professor Cidinho, meu mestre, né? Que eu já tive a oportunidade de ser aluna do professor Cidinho, já há mais de 40 anos professor, e dizer para você, Cidinho, que você tem um dom, não só da palavra, mas a maneira como você coloca é tão especial. Eu fico muito honrada de poder compartilhar com o meu público da sua presença nesse sábado. E eu tenho certeza que a sua presença hoje transformou a vida de muita gente que precisa desse incentivo. E eu sou uma pessoa, eu sou uma animadora de pessoas. Eu de verdade, eu sou uma otimista por natureza. Eu já nasci acreditando que vai dar certo. E as minhas coisas vão acontecendo. É claro que eu passo por momentos difíceis, mas eu os vejo assim, ok, isso veio para mim, para eu entender algo que eu preciso entender. Mas eu não vou focar nisso e vou seguir nas coisas boas, maravilhosas que a vida sempre nos proporciona. Então, agradeço. Se alguém quiser, professor Cidinho, ter algum contato, qual é a rede social que você pode, que eu possa compartilhar com as pessoas aqui no nosso programa? Terei imenso prazer de ser seguido pelos seus telespectadores no Instagram, Prof. Cidinho Marques. Não tem o ponto depois do prof. Prof. Cidinho Marques. Além das coisas que eu posto lá diariamente, Paulinha, toda quarta-feira às 7h, eu estou conduzindo uma meditação coletiva aberta. Eu fazia isso presencialmente. Maravilhoso. E agora gente. Estamos fazendo em live. Eu estou gostando tanto que eu acho que eu vou continuar em lives. Então, você está vendo? É confortável, né? Está tão bacana aí o visual, não é, gente, do professor Cidinho? Você está vendo como a pandemia está nos ajudando aí? Sim. Eu gostei muito de fazer lives e eu atinjo muito mais pessoas por causa do espaço que é pequeno lá no Iluminar. Então, toda quarta-feira, às 7h30, eu estou dirigindo uma meditação coletiva aberta, quem quer que seja, que queira participar, no Instagram, Prof. Cidinho Marques. E eu queria dizer para você que a honra é toda minha de participar do seu programa, sempre que convidado e quando posso. Agora teremos o nosso quadro semanal com o professor Cidinho, porque agora você está com esse estúdio aí maravilhoso, estou só observando. Você gostou? E quero muito, Gostou demais! Pois demais eu mesmo. me profissionalizar, até porque tá certíssimo. Eu vou estar com muita honra no seu programa em breve, para todas as semanas a fazer um pequeno quadro. Eu queria só aí agradecer, queria terminar com um trechinho da poesia do poeta Rumi, que foi um poeta do século XIII,
um poeta da percepção positiva, século XIII. Ele era um monge e ele dizia o seguinte, que nós temos que ser humanos que temos uma hospedaria, que nossa mente e nosso corpo tem que ser hospedaria, que nós temos que hospedar. Mas até aí não tem nenhuma novidade. A novidade da pegada do Rumi é a seguinte, ele diz que a gente tem que receber todos os hóspedes da mesma forma. Tanto aqueles que vêm cheios de alegria, cheios de amor, cheios de positividade, como aqueles que vêm tristes, aqueles até que vêm às vezes com o coração de maldade. Quando o sofrimento bater à sua porta, dizendo o Rumi, eu estou interpretando o poema dele, receba-o, ofereça hospedagem com todo o seu carinho, peça para ele sentar, ofereça um cafezinho, um chá, e depois pergunte para ele, seja bem-vindo o seu problema, me conte, a que você veio? O que você vem fazer na minha vida? O que você tem para me ensinar? E eu acho que é essa postura que nós temos que ter com relação a esta fase que nós estamos atravessando. Um beijão no coração de todos os seus telespectadores. Obrigada, professor. Em você, em toda a sua equipe. E estarei sempre à sua disposição, Paulinha. Gente, é emocionante ouvir você falar isso. É isso mesmo. Quando a tristeza bater, deixa ela entrar e convide-a, né? E pergunte como posso crescer com sua presença. O que preciso aprender. Isso é muito bonito. Professor Cidinho, minha amiga Lu Marques, um beijo para vocês, para a família toda. Que Deus abençoe cada vez mais, tá? Obrigado a você. A Lu está aqui perto de mim, está mandando um beijo para você. Manda um beijo para ela.